Tá se sentindo desanimada? Fica até o final desse vídeo que eu tenho uma palavra de Deus pra você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu venho trazer aqui um pouco da minha produção e trazer um assunto aí que tem acontecido comigo, né? Eu não tô conseguindo ser tão produtiva quanto eu gostaria, isso acaba sendo frustrante, né? A gente acaba desanimando mesmo, né? Porque é complicado, né? Mas não é nada, assim, muito grave, né? Que tá acontecendo, mas a rotina que fica um pouco mais pesada, né? Isso acaba fazendo com que a nossa produtividade, ela diminua, né? Eu vim mostrar aqui pra vocês também, terminei aquele parzinho lá que eu tava fazendo, só que eu tive que desmanchar o biquinho, né? Porque a linha não deu. Então, eu fiz o biquinho na cor cru, mas ficou super lindo também, olha. Acho que ficou até mais bonito do que ele todo no verde água, finalizado no verde água, né? E também tô fazendo aqui o meu outro parzinho também de encomenda, que foi o resultado lá daquela ação de vendas, daquela coleçãozinha. E eu tô fazendo o parzinho terminando aqui no azul royal, né? Eu fiz ele um pouquinho maior, né? Fiz com mais carreiras aqui na minha base, pra ele poder ficar um pouquinho maior, porque o outro ficou bem menor, então até diminuir o valor de venda dele, né? Porque eu acho que tudo que a gente faz tem que ser justo, né? Mas é isso, gente, aqui tá um pouco difícil, né? Desde semana passada eu tenho andado bastante cansada, estressada, assim, sabe? Desde semana passada que meu olho não para de pular. Eu acho que é estresse mesmo. E tô tendo dor de cabeça quase todos os dias pela manhã, né? E pra quem acompanha aqui o canal sabe, né, que eu tô em um bebê de 7 meses, tenho uma filha de 4 anos. Semana passada minha filha não foi alguns dias pra escola, porque ela tava com o intestino bem desregulado, então indo no banheiro toda hora. Essa semana também. Meu marido tá quase toda semana, ele tá trabalhando muito, assim, indo viajar a trabalho, então ficando vários dias fora de casa. Aí acaba que fica um pouco sobrecarregada a rotina pra mim, né? Pra cuidar de tudo, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos e ainda tentar produzir e trazer vídeos. Então tá sendo bastante cansativo pra mim. Mas eu não posso desistir e eu não quero desistir. Eu sei que são fases, que são momentos, né, que a gente passa meio difíceis. E também, gente, vocês não sabem, essa semana, já faz, na verdade, umas 2 semanas que entrou gambá, sabe? Aqui a gente chama de gambá, mas esqueci o nome. Saruê. É época deles se reproduzirem, então a gente mora no morro, né? Aqui em Santos. E é vegetação, né? Aqui tem vegetação, então aparece vários tipos de bicho aqui, gente. Então, eles entraram no forro do quarto da minha filha, que também é ali onde fica o meu cantinho, onde eu guardo meus barbantes, meus materiais. E aí eles estavam fazendo xixi, estavam fazendo ninho mesmo lá, sabe? Chegou até pingar xixi deles no quarto, gente. Ainda bem que, assim, minha filha não dorme lá, né? Porque ela tem medo de dormir sozinha lá. Então, ela não dorme no quartinho dela. Mas, assim, tem os brinquedos dela, tem as minhas coisas também, do ateliê lá. E, assim, graças a Deus, não só molhou o chão mesmo, não, né? Não estragou nada. Mas, assim, a gente fica chateado, né? Fica meio assim. E aí, eu tive que chamar uma pessoa pra poder tirar o forro e tirar o bicho de lá, gente. Ai, que horror. Um bicho enorme. Meu Deus. Mas ao mesmo tempo dá dó, né? Porque, tadinhos, eles estão se reproduzindo, é a natureza deles. Mas é isso, né? A gente não tem controle sobre as coisas que acontecem, né? Mas isso acaba desanimando, então eu tava ficando muito cansada. E a gente acaba pensando em muitas coisas, né? Se a gente tá fazendo da forma certa, se poderíamos fazer de uma forma diferente. Então, é nesses momentos que a gente começa a pensar e repensar, né? Se a gente precisa fazer diferente. E eu acho que tudo na nossa vida também a gente precisa submeter a Deus todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, sabendo que Ele está no controle de tudo, né? Sabendo que a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável. E muitas vezes a gente acaba
deixando o nosso coração ansioso por querer que as coisas aconteçam do nosso jeito, né? E a gente precisa entender que a forma de Deus, que os planos e os sonhos dele para nós são muito melhores que os nossos. Então, às vezes a gente se frustra por conta de querer fazer do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo, né? Mas o tempo de Deus é perfeito, né? Então, são coisas assim que eu tenho colocado em oração diante de Deus e o Senhor, ele tem alinhado meu coração, né? Aos planos e sonhos dele. E também eu gostaria de deixar essa palavra para você, né? Eu estava fazendo meu devocional hoje de manhã e o Senhor me deu uma palavra porque eu tenho orado muito em relação ao cansaço, que eu tenho estado muito cansada, sobrecarregada, realmente, sabe? Eu creio que esses sintomas físicos é realmente dessa sobrecarga, né? Querendo fazer tudo do meu jeito, na força do meu próprio braço, mas o Senhor tem falado ao meu coração que eu preciso descansar nele, né? Assim como diz a sua palavra, né? Que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre ele, que nós devemos trocar de fardo com ele, porque o fardo dele é leve, o nosso é pesado, mas o dele é leve, que nós devemos ir a ele, né? Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Então, nós precisamos descansar no Senhor, né? E o Senhor, ele me deu uma palavra que eu gostaria de trazer para vocês. Eu até anotei aqui. 2 Crônicas 16:9 diz: Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Então, essa foi a palavra que o Senhor me deu, né? Sobre se o meu coração for totalmente dele, estiver no centro da vontade dele, né? Ele me dará a força necessária, porque eu tenho me sentido realmente desanimada, sem forças, né? Por mais que a gente venha aqui cheia de energia, com ânimo, né? Gravar os vídeos ou mostrar aqui a nossa produção, né? Só nós sabemos quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, aquilo que a gente tá passando, aquilo que a gente tá sentindo. E muitas vezes, né, nós nos sentimos fracas e sobrecarregadas, cansadas. Mas o Senhor diz que Ele nos dá força se nós colocarmos o nosso coração totalmente nele. Então, essa é a palavra que o Senhor trouxe para mim e eu queria trazer para você. Eu não sei qual que é a sua realidade, qual que é a sua situação, a sua rotina, se você tem se sentido sobrecarregado, cansada. Mas o que eu te digo é que o Senhor, ele pode te fortalecer com uma força sobrenatural, né? E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração referente o papel da mulher, né? Em relação também ao trabalho com o crochê, né? Eu sei que o crochê, ele é um trabalho, né? No meu caso, para mim, ele não tem sido apenas uma renda extra, mas eu tenho buscado fazer dele o meu trabalho, ter um salário com o crochê, né? O último vídeo que saiu aqui no canal foi um vídeo de produção do mês, assim, fiquei, apesar de ter sido uma das melhores produções até hoje minha, assim, no quesito de que eu consegui produzir um valor, assim, que não é o comum para mim, né, nos últimos meses, eu fiquei um pouco triste de ver que era um valor tão baixo, que é um valor que muitas meninas aí fazem durante uma semana ou durante, sei lá, 5 dias. E também teve pouquíssimas visualizações esse vídeo, isso me desanimou bastante, né? Mas eu tenho em mente que eu não posso me comparar, que a minha realidade é diferente, né? Enfim, mas a gente não consegue evitar, né? E o Senhor trouxe ao meu coração também que a mulher, né, ela é forte, né? Apesar de nós sermos frágeis, ser frágil é diferente de ser forte. Frágil nós somos em relação a emoções, né? Nós temos essa fragilidade emocional, porque é uma característica nossa. Deus nos fez assim. Mas a mulher é muito forte, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? A mulher tem agilidade, a mulher é boa administradora,
ela administra aí as tarefas do lar, junto com, muitas vezes, com o trabalho, que no caso de nós que somos mães, empreendedoras, que trabalhamos com o crochê aqui, a gente tenta dar conta de tudo. Você pode ver aí o vlog das meninas, muitas meninas mostrando sua rotina e como elas são, assim, boas administradoras do seu tempo, sabe? Do seu lar, das suas tarefas, né? E muitas são mães atípicas, né? Que é uma maternidade muito desafiadora. Então, assim, gente, não é fácil, né? Cada um tem a sua realidade, né? Mas nós somos seres humanos também, a gente cansa, né? A gente desanima, né? Mas isso não pode ser um motivo pra gente desistir, né? Tem uma frase que eu sempre penso quando eu sou acometida, né? Por esses pensamentos, por esses sentimentos, que é que se você estiver cansada, não desista. Apenas descanse, né? Diminua um pouco o ritmo, para que você possa, né, voltar a descansar, a se animar, né? E continue, mas não desista, né? Então, tudo isso tem me feito pensar também. Tem sido bom porque eu tenho refletido na forma que eu estou trabalhando, se é realmente isso mesmo, né? Que tá dando certo pra mim, né? Eu acho que tudo, tanto no crochê, no meu ateliê, quanto aqui no canal também, tudo são testes que a gente vai fazendo pra ver o tipo de forma de trabalhar, se é vantajoso ou não pra nós, né? Então, eu tenho passado por essas fases, assim, sempre buscando melhorar, né? Então, sempre falo que a minha meta é ser melhor do que eu fui ontem, do que eu fui no mês passado. E em relação à produção, não sei se esse mês eu vou conseguir ser tão produtiva, né? Ser melhor do que eu fui no mês passado, mas creio que espiritualmente, emocionalmente, talvez eu seja melhor, né? Eu talvez mude a minha forma de trabalhar, né? De vender as minhas peças, de divulgar, não sei, estou colocando tudo diante de Deus para que Ele me direcione, porque quando Deus nos direciona, né? Tenho certeza que dá certo, porque muitas vezes quando a gente vai tentar fazer com a força do nosso próprio braço, né? A gente se cansa, a gente desanima e talvez não dê certo porque a gente tá tentando fazer da forma errada, né? Da forma que não é tão vantajoso para nós. Mas para terminar esse vídeo, eu gostaria de deixar para vocês o versículo da crocheteira. Vocês conhecem, gente, o versículo da crocheteira? O versículo da crocheteira é lá de Provérbios 31, que diz assim, ó. Peraí. Ai, tá me ligando aqui, gente. Depois eu retorno. O versículo da crocheteira é Provérbios 31, 13, que diz: busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Olha que lindo, gente, a gente tem um versículo. Vocês sabiam disso? Olha que maravilhoso. Esse daqui é um provérbios, assim, um dos provérbios que eu mais gosto, capítulo 31, que ele fala sobre a mulher virtuosa, né? E pra nós, né, que somos crocheteiras, ele fala da gente, olha só. E no final ele diz: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Então, esse versículo eu gostaria de deixar para você hoje, mulher crocheteira, dona de casa, mãe, empreendedora, seja você, trabalhe no que for, você é uma filha de Deus. E muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Então, as mulheres que nós precisamos superar somos nós mesmas. Nós precisamos nos superar, né? Então, ser melhor do que fomos no dia de ontem. Então, ser virtuosas, né? E para nós que somos crocheteiras, né? Que nós possamos colocar diante do Senhor as nossas mãos, o nosso trabalho. E no versículo 31, ele diz assim: deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras o louvem. E quais são as nossas obras? Quais são o fruto das nossas mãos? Esse é o fruto das nossas mãos. São peças, são novelos que são transformados em peças, que vão aí agraciar o lar de pessoas, agraciar o corpo de pessoas, seja para ela vestir, seja para ela colocar na sua casa, seja independente da peça que for.
esse é o fruto das nossas mãos, que nós sejamos alegres com isso, que nós sejamos gratas a Deus por isso, né? E é essa a mensagem que eu gostaria de deixar. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aí nos comentários Provérbios 31:13, que é o versículo da crocheteira. Então, comenta aí, versículo da crocheteira, Provérbios 31:13, para eu saber que você chegou até o final desse vídeo e que essa mensagem tocou o seu coração, que serviu para você de alguma forma, assim como serviu para mim, né? E é dessa forma que o Senhor me fortaleceu nesse dia, que eu estava tão triste, tão desanimada, né? Mas o Senhor me trouxe essas palavras e me deu forças para continuar e para fazer com que o fruto do trabalho das minhas mãos chegue a muitos lares, a muitas vidas e abençoe a vida e a casa dessas pessoas. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like, tá bom? Para estar me ajudando aqui na monetização do meu canal, para que eu possa estar trazendo mais conteúdos como esse também, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau.